A atual guerra entre Israel e Palestina fez com que o Oriente Médio se tornasse um foco de atenção mundial novamente. A polarização força muitos a escolherem um lado e terem uma opinião sobre um assunto que talvez pouco conheçam. Neste vídeo, eu vou explicar e dar uma base histórica e geopolítica para que vocês fiquem por dentro do assunto e possam tirar suas próprias conclusões. Uma pergunta em específico será respondida com esse conteúdo: por que Israel existe? Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a sua inscrição no canal, caso ainda não seja inscrito. Indo direto ao tema, surge uma questão central que é: por que Israel existe e por que ele está localizado onde está? Muitos que questionam, ou até mesmo são contra o direito de Israel existir, acusam os israelenses de serem um Estado colonialista, imperialista e que segrega os povos que vivem na região ou ao redor de Israel. De acordo com os historiadores, os hebreus chegaram na região, que hoje é Israel, no segundo milênio antes de Cristo, e esta área foi palco de uma série de reinos independentes hebreus, tais como os de Josué e Davi, por exemplo. O historiador Martin Gilbert afirma que por 1600 anos, os judeus foram a população majoritária até serem subjugados por impérios estrangeiros, como os babilônios, persas, gregos e posteriormente os romanos, que após reprimirem revoltas judaicas entre os anos de 70 e 135 d.C., rebatizaram a região da Judéia para a Palestina, num esforço de apagar a identidade judaica e fazer uma limpeza étnica. Desde o Império Romano, passando pelas cruzadas na Idade Média e também pela expansão muçulmana promovida por Maomé, todos tentaram expulsar os judeus da região. Entretanto, apesar das tentativas pelos diversos ocupantes, uma população significativa de judeus continuou habitando a região, particularmente em cidades sagradas para eles como Jerusalém, Hebrom, Tiberíades e Safed. É importante observar que muitas dessas cidades se localizam onde hoje é o território palestino. Além disso, existiam outros grupos judeus em menor número espalhados por outros territórios como Gaza, Ashkelon, Rafah, Acre e também Jericó. Esses pontos explicam parte dos conflitos e a confusão que temos naquela região. Outras tribos judaicas estavam assentadas na Península Arábica, mais precisamente na atual Arábia Saudita. Esses judeus, no século VII, foram massacrados, perseguidos e expulsos pelo profeta Maomé, que afirmou que os judeus não poderiam permanecer naquela região e que não poderia existir outra religião, exceto a islâmica, naquela península. Então os judeus que ali estavam fugiram para Jericó, local que hoje pertence à Cisjordânia, reafirmando a presença judaica naquele espaço. Avançando no tempo, temos as Cruzadas. Os cruzados eram um exército cristão europeu que atacou e expulsou tanto judeus quanto muçulmanos da região. Assim, muitos judeus acabaram migrando para a Europa, onde estabeleceram comércios, residências, ou seja, construíram uma vida no continente. Ao fim da Idade Média, a Palestina nunca ficou sem a presença documentada de judeus vivendo ali. Para exemplificar, quando os turcos otomanos, em 1516, ocuparam e dominaram a região, havia cerca de 10 mil judeus habitando o norte da Palestina. Ainda no século XVI, britânicos afirmavam que 15 mil judeus moravam na cidade de Safed e que lá existia um centro rabínico de estudo. Além disso, Jerusalém e Hebrom continham populações ainda maiores de hebreus. Desde que um registro formal começou a ser realizado no século XIX, eles apontam que a maioria da população do território era judaica. Um cônsul britânico até mesmo relatou que na época apenas um quarto dos habitantes de Jerusalém eram muçulmanos. Entre 1500 e 1800, a Palestina foi governada pelos turcos otomanos, que realizaram perseguições contra os judeus. Depois, em 1830, por um breve período de tempo, a região ficou sob o domínio egípcio, no qual novas perseguições e massacres cometidos pelos muçulmanos ocorreram por fatores religiosos. Por volta de 1880, depois de todo esse contexto histórico que eu acabei de explicar para vocês, com a mudança de nome da região
e com diversos impérios dominando os territórios, boa parte dos judeus que se encontravam espalhados pelo mundo, como consequência das diversas perseguições, começaram a voltar para sua terra natal. Esse movimento de retorno é chamado de primeiro Aliá, e desde essa época começam as acusações e as narrativas de que esses judeus que estavam retornando eram colonos. É importante agora diferenciar um colono de um refugiado. Colonos eram os britânicos, os franceses, por exemplo, que se espalharam por diversos lugares do mundo para dominar terras estrangeiras. Então, essa acusação, historicamente, ela não faz muito sentido, porque, como vimos, os judeus sempre tiveram um laço com essa região. Eles não estavam invadindo um novo território, estavam apenas retornando após séculos de perseguições para o seu lugar de origem. Esses judeus que estavam voltando adquiriam suas terras por meio de compra. Compravam dos donos com o seu próprio dinheiro, às vezes com preço justo, outras nem tanto. Então, pessoal, eles não estavam expulsando, não estavam retirando as pessoas que ali estavam. Alguém com autoridade estava disposto a vender tais terras. A primeira aliá ocorreu entre 1882 e 1903. Esse êxodo não foi muito diferente do que aconteceu em direção aos Estados Unidos, embora em uma escala menor. Cerca de 10 mil judeus rumaram para a Palestina, em comparação com cerca de 1 milhão que buscaram uma nova vida nos Estados Unidos. No entanto, suas intenções variavam bastante. Aqueles que foram para a Palestina não aspiravam formar um Estado próprio. Buscavam a paz, respeito e um retorno à terra sagrada de seus ancestrais, uma questão tanto ideológica quanto religiosa. Por outro lado, os que migraram para os Estados Unidos estavam atrás de oportunidades econômicas e uma chance de prosperar em um novo mundo. Na América, os judeus estabeleceram comunidades e mantiveram suas tradições e língua, enquanto gradualmente se integravam à sociedade americana, apesar de certa discriminação. Já na Palestina, embora não tenham formado bairros e trabalhado para reviver o hebraico, enfrentaram desafios significativos para sua assimilação. Eles não foram bem recebidos ou integrados com as comunidades locais, o que levou a confrontos, especialmente com grupos árabes muçulmanos, que resistiam à presença de não-árabes e não-muçulmanos na região. Mas essa não era a visão de todos os árabes, ok, pessoal? Alguns viram essa situação de forma positiva, enxergaram nesse movimento migratório oportunidades de emprego e de negócios. Enfim, eles não tinham problema com a presença judaica na região. Durante esse período, como eu já disse, alguns começaram a atacar e perseguir os judeus que estavam chegando. A aquisição de propriedades pelos judeus tornou-se um ponto crucial para compreendermos esses eventos. Existem narrativas, mitos e visões extremistas dos dois lados envolvidos. Do lado judaico, a narrativa de terra sem povo para um povo sem terra é defendida por alguns, sugerindo que a região estava vazia antes da chegada dos judeus, o que não é verdade. Pelo lado árabe, a visão de uma nação palestina pré-existente é apresentada, afirmando que os palestinos foram expulsos pelos sionistas para estabelecer o Estado de Israel. Na realidade, existiam sim palestinos na região, embora em certas áreas os judeus tenham adquirido terras. Antes de continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir o seu joinha e também a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Com o apoio de vocês, esse conteúdo poderá chegar a mais pessoas. Voltando agora, qual era a organização política e geográfica daquele território? Quais eram os impérios e estruturas de poder da região da Palestina naquele momento? A região da Palestina, que hoje abrange os territórios da Palestina e de Israel, não possuía uma definição clara como entidade política autônoma. Durante o período de 1516 a 1918, ela foi controlada pelo Império Otomano, dividida em unidades administrativas maiores chamadas vilayets, cada uma com seus distritos, conhecidos como sanjaks. A administração da Palestina estava sob o vilayet da Síria, governada a partir de Damasco por um pachá, um governador, tornando a parte do sul da Síria dentro do Império Otomano. Porém, galera, os egípcios
se rebelaram contra os otomanos, conquistando uma parcela do sul da Síria. Os turcos, então, reorganizaram o território, incorporando parte da Palestina no vilayete de Beirute, incluindo o norte da Palestina e a região que posteriormente se tornaria Tel Aviv. Jerusalém foi separada e transformada em um sanjak independente que se estendia até Gaza. A questão das terras adquiridas pelos judeus na região envolviam propriedades de pessoas como coletores de impostos e comerciantes de Damasco e Beirute, que não residiam no local. Estas terras estavam desocupadas e então foram compradas pelos judeus. Agora, falando do ponto de vista étnico, a região da Palestina apresentava uma grande diversidade de povos. Os gregos, que estavam sob o domínio otomano, tiveram muitos de seus habitantes fugindo para a Palestina. Enquanto a Grécia havia se tornado efetivamente parte do Império Turco, as regiões administrativas da Palestina possuíam mais liberdade. No século XVII, a cidade bíblica de Jaffa, de onde Jonas partiu em sua famosa jornada, já era uma mistura de gregos, armênios, turcos, árabes e de outros povos. Durante o século XIX, as aldeias palestinas continuavam a ser diversificadas, com relatos de historiadores cristãos mencionando a presença de bósnios, circassianos, sírios, drusos e egípcios. Na edição de 1911 da Enciclopédia Britânica, a região foi descrita como habitada por grupos étnicos diversos que falavam cerca de 50 idiomas diferentes. Essa extrema diversidade étnica e linguística questiona a ideia de que os palestinos eram um único povo originário e organizado nesse território. A Palestina era um lugar sagrado, com uma longa história, conectando pessoas de todo o mundo ao longo do tempo. Essas evidências derrubam os mitos de uma população constante, estável, organizada e demarcada por árabes palestinos, que teriam sido posteriormente removidos pelos sionistas judeus com seu projeto nacionalista. Essa visão não corresponde aos dados históricos apresentados por autoridades locais e os outros historiadores. A região não estava claramente delimitada e ocupada por uma única nação ou povo, mas sim por uma comunidade diversa. Então, eu acho que ficou bem claro e comprovado historicamente que sempre existiram tanto árabes quanto os judeus na região, mas nenhum deles dominava de fato aquela localidade. A segunda onda de imigração judaica para a região da Palestina, conhecida como Segundo Aliá, ocorreu entre 1904 e 1914, impulsionada em grande parte pelos pogroms na Rússia, que eram atos de perseguição étnica e religiosa contra os judeus, entre os anos de 1903 e 1906. Esta onda de imigração foi caracterizada por um movimento de trabalhadores mais organizados, com a criação de sindicatos, surgimento de uma imprensa hebraica e a formação de pequenos grupos de autodefesa contra ataques e perseguições, em grande parte vindos da população árabe local. Em 1917, durante o auge da Primeira Guerra Mundial, e enquanto os britânicos lutavam contra o Império Otomano, o secretário britânico para Assuntos Estrangeiros, Arthur Balfour, expressou por meio de uma carta à comunidade judaica no Reino Unido o apoio do governo à ideia de estabelecer um lar nacional para os judeus na Palestina. Entretanto, isso estava condicionado à vitória britânica sobre os otomanos, que na época ainda controlavam a região. E já havia ali, galera, uma considerável população judaica na área, estimada entre 80 mil a 90 mil pessoas vivendo em comunidades e kibbutzim. Os britânicos, posteriormente, venceram a guerra e dividiram o território com os franceses, que assumiram o controle da Síria, enquanto os ingleses administraram outras partes, incluindo a Palestina. No entanto, a Declaração Balfour não resultou na criação imediata de um lar nacional para os judeus, e a região continuou indefinida, hospedando uma diversidade de povos e culturas, incluindo árabes e judeus. Essa situação persistiu até o final da Segunda Guerra Mundial, sem uma resolução clara para as complexas questões demográficas e políticas da área. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o horripilante fim do Holocausto foi revelado. Esse choque
foi um fator impulsionador para a ideia de que os judeus necessitavam de seu próprio Estado, onde pudessem viver de forma autônoma e segura. No Holocausto, mais de 6 milhões de judeus perderam suas vidas. A criação das Nações Unidas, a ONU, que surgiu após a guerra com o objetivo de prevenir conflitos globais e com a necessidade de reconhecer o genocídio, colocou em destaque a questão da criação de um Estado judeu. A ONU foi encarregada de formar um plano de partilha que propôs a divisão da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, com Jerusalém como uma cidade internacional sob a administração da ONU. O mapa foi proposto destacando territórios desconexos para cada novo estado. As populações na época consistiam em aproximadamente 650 mil judeus e 1,2 milhão de árabes. Apesar desta demografia, foi considerada que a coexistência entre judeus e árabes palestinos era inviável devido aos laços históricos intensos com a terra e os nacionalismos irreconciliáveis. A divisão promovida pela ONU resultou em uma complexa demografia com judeus e palestinos dispersos entre os 2 territórios, criando uma questão de segurança constante para o Estado de Israel, devido à sua geografia fragmentada e à falta de profundidade territorial. A distribuição das terras foi feita com base em dados demográficos e não foi aleatória, mas refletiu onde essas populações estavam concentradas. A parte dedicada ao Estado de Israel, incluindo o deserto do Negev, representava um território de difícil habitação, evidenciando também a problemática relação entre povos que viviam misturados nos mesmos espaços. Apesar desses desafios, os judeus aceitaram a proposta de partilha, enquanto os árabes a rejeitaram. As tensões logo escalaram para um conflito armado, com os países árabes vizinhos declarando guerra ao recém-declarado Estado de Israel. Esse impasse interrompeu o estabelecimento formal dos 2 estados propostos, lançando a região em um período de confrontos. Portanto, o caminho até a formação do Estado de Israel foi conturbado e marcado por discordâncias e conflitos. A partilha, apresentada pela ONU, pretendia ser uma solução para a autodeterminação de judeus e árabes, mas terminou sendo um ponto de partida para guerras subsequentes e a reconfiguração contínua das fronteiras e das relações entre os povos na região, que se refletem até o dia de hoje. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido algo com esse conteúdo e que assim possam embasar a sua opinião e visão sobre esse delicado assunto. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Estou buscando a meta dos primeiros 1000 inscritos por aqui e gostaria de contar com o seu apoio. Não deixe de expressar também a sua opinião nos comentários. Dúvidas, sugestões de melhoria nos vídeos e de próximos conteúdos são bem-vindos. Obrigado a todos que assistiram a esse conteúdo e até o próximo vídeo aqui no Sociedade da História.